Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu estou aqui para, enfim, gravar o tão desejado vídeo Curiosidades de Bio. Para quem não sabe, eu já falei isso em outros vídeos, mas as curiosidades, elas vêm de mim. Eu que penso nessas curiosidades, são coisas que eu tiro das minhas aulas, tudo. Então eu gosto de pensar em curiosidades assim, tipo, que eu mesma, tipo assim, todos os vídeos de bio que tem aqui vêm das informações que eu tenho da minha faculdade, dos meus estudos e tudo mais. Então eu não queria fazer um vídeo assim, tipo, pra vocês pesquisar no Google, assim, curiosidades de biologia, e fazer um vídeo pra vocês. Por isso, demorou, gente, pra sair, porque eu estava sem criatividade, de verdade. Eu não conseguia pensar em nenhuma curiosidade possível. Eu ficava, cara, o que eu vou falar? O que eu vou fazer? E aí, muitas vezes eu pensava em alguma coisa, só que daí eram uns conceitos, assim, mais difíceis, que eu teria que sentar, estudar, preparar de um jeito que seria fácil de entender e tudo mais. Então, é, recentemente eu recebi mais comentários do que o comum, me pedindo pelos vídeos de curiosidade de bio. Então eu falei, não, eu preciso pensar em alguma coisa. E aí, gente, eu fui assim, anotando aqui. Às vezes, tipo, eu tava estudando, assim. Eu falava, nossa, eu poderia contar isso pra eles. Então, é isso, eu fui anotando aí algumas curiosidades, tá bom? Então, vamos lá para a primeira curiosidade, que é a curiosidade mais interessante que temos, na minha opinião, nesse vídeo inteiro. Então, já vou começar com o mais interessante. Que é, gente, uma coisa que se chama o Síndrome de Swyer. S. S-W-E-Y-E-R. Swyer. Que é o que? Nada mais é que um indivíduo que tem cromossomos sexuais XY, que é geralmente que são geralmente os cromossomos sexuais de uma pessoa. Uma pessoa não, um indivíduo, porque pode ser qualquer mamífero. De um indivíduo macho. Só que esse indivíduo, ele vai ter órgãos genitais e sistema reprodutivo femininos. Como isso acontece? Vou contar pra você. Acontece que nos mamíferos, durante a embriogenese, a gente tem uma fase, né, inclusive os humanos, né, porque nós somos mamíferos, uma fase que nós temos os dois sistemas reprodutivos ao mesmo tempo, quando a gente é um embrião. Então, vai ter, né, obviamente, é um estado de desenvolvimento bem primitivo, assim, né, não vão ser funcionais. Testículos e ovários ao mesmo tempo, né. E aí, o que vai determinar o que a pessoa vai ter, testículo ou ovário, vão ser genes que vão ser ativados ou não. Temos que saber que, se nenhum gene específico for ativado, o que vai acontecer? Esse indivíduo, ele vai ter órgãos reprodutores genitais femininos, porque é assim, o modelo de fábrica é o sexo feminino, e se alguma coisa vier induzir a produção, a formação dos testículos, aí sim essa pessoa vai ter órgãos reprodutivos masculinos. Isso depende de um gene muito específico chamado SRY, presente no cromossomo Y, que é porque, né, só os homens têm. Esse gene que está no cromossomo Y se chama SRY, ele dá uma proteína, né, que é um ativador de genes que vão induzir a formação dos testículos. Isso se chama um fator de transcrição. Esse fator de transcrição, ele tem que entrar dentro do núcleo celular para fazer efeito, né? E tem uma mutação que nesse gene, SRY, que muta
uma parte da sua sequência que chama NLS. Essa sequência NLS é o que vai fazer essa proteína ser reconhecida por importinas, que são proteínas que vão fazer essa outra proteína entrar no núcleo e poder agir. Só que como essa sequência NLS, que é como se fosse, gente, um endereço, você pega uma carta e escreve um endereço, e essa carta ela vai ser levada a esse endereço. Nesse tipo de mutação, né, é como se essa proteína tivesse um endereço errado escrito, e daí o carteiro não é capaz de levar ela no lugar certo, que no caso é o núcleo celular. Então a proteína SRY, nesse caso, ela não consegue agir. Então, não vai ter formação de testículo. Se não tem formação de testículo, quem vai se desenvolver? Os ovários. Então, esse indivíduo, né, ele vai ser um indivíduo com 2 cromossomos sexuais, um X e um Y, que é o que geralmente é considerado biologicamente como um indivíduo macho. Só que essa pessoa vai ter órgãos genitais e reprodutores femininos. Não é muito louco isso, gente? Porque geralmente as pessoas falam assim, qual é o seu sexo? Qual é o sexo? Se tem vagina, é mulher. Se tem pênis, é homem. Só que aí, nesse caso, você fala, ok, mas daí no nível genético, essa pessoa teoricamente é um homem, só que ela tem órgãos reprodutores femininos. Daí, como é que faz? Meio complicado. Muito louco, né, gente? Enfim. Próxima curiosidade de bio pra vocês. Sabe o seu cérebro? Então, durante muitos e muitos e muitos e muitos e muitos e muitos anos, a comunidade científica achava que o cérebro era um órgão estéril, ou seja, livre de bactérias, vírus, fungos, parasitas, etc, 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 etc. E que, em alguns casos, por exemplo, de meningite, encefalite e tudo mais, acontecia alguns casos excepcionais de infecção por bactérias ou vírus ou, enfim, outras coisas. Graças a uma barreira hematoencefálica que protegeria, entre aspas, o sistema nervoso central. Acontece que, com a descoberta, né, do microbioma bacterial no intestino e tudo mais, descobrimos o quê? Que o seu cérebro está lotado de bactérias, vírus e fungos. Lotado, lotado, lotado. Isso, gente, muda muito tudo que a gente considerava como certo na comunidade científica. Inclusive, muitas doenças como Alzheimer, Parkinson, demência de maneira geral, estão sendo cogitadas hipóteses que dizem que essas doenças são causadas, na verdade, por infecções bacterianas cerebrais. Por quê? Por exemplo, na doença de Alzheimer, né, o que causa os efeitos, os sintomas, são proteínas, são placas, né, proteicas de beta-amiloide que não eram para estar lá e aí começa a criar, tipo, agregações assim de proteína nos neurônios e daí acaba causando esse defeito dos neurônios que não conseguem mais agir normalmente e assumir a função deles normalmente. E aí a pessoa tem os sintomas do Alzheimer. Acontece que essas proteínas foram provadas que elas têm propriedades antimicrobiais. O que isso significa? Se essa proteína ela normalmente serve para lutar contra infecções microbianas, quer dizer que quando a pessoa tem Alzheimer, o seu cérebro está tentando lutar contra uma infecção. E foi provado que quando, em alguns casos de tratamento, né, nos casos de teste clínico e tudo mais,
alguns casos de pessoas que, tomando vacina e tomando antibióticos específicos, tiveram sintomas de demência, Alzheimer, Parkinson diminuídos. Então, assim, isso é muito, muito louco. Só que a gente já sabe que os micro-organismos têm um impacto positivo no nosso corpo. Que seja na pele, né? Que seja na área genital, que seja no olho, que seja no intestino. A gente sabe que essas bactérias são importantíssimas, né? As bactérias comensais. Bactérias, não só bactérias, na verdade, gente, outras coisas, tá? Outros micro-organismos são essenciais para nossa sobrevivência. E se é assim com o nosso intestino, nossa pele e tudo mais, talvez seja a mesma coisa no nosso cérebro. Talvez algumas bactérias sejam responsáveis de funções importantíssimas nossas cerebrais e a gente ainda não sabe. E tem muito material genético que foi descoberto dentro do cérebro que não existe na base de dados de informação genética. A gente não sabe de onde vem. Então, assim, quem está colonizando o nosso cérebro? A gente não sabe ainda. Então, pode ser, gente, uma ótima esperança para curar doenças neurodegenerativas e também uma esperança para criar até tratamentos colocando bactérias no seu cérebro para você, tipo, sei lá, ser mais concentrado. Se a gente achar esse tipo de coisa, porque a gente sabe que, por exemplo, no intestino, tratamentos colocando bactérias dentro, bactérias específicas dentro do seu tubo digestivo, ajudam você com outras coisas. Já sabemos que as bactérias podem evitar doenças como diabetes, obesidade, tem colites, alergias, podem ajudar com várias coisas. Então, talvez no cérebro seja a mesma coisa. Mas não, ele não é nem um pouco estéreo. Próxima curiosidade. A próxima curiosidade é sobre um parasita. Um parasita. Quem lembra da definição de parasita que eu dei no outro vídeo? É um organismo que precisa obrigatoriamente do outro para sobreviver. E a característica do parasita é que ele não traz benefício para seu hóspede. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. É uma relação, um relacionamento em biologia, né? Que traz malefício para um e benefício para o outro. Então, o parasita se beneficia do seu hóspede. E seu hóspede sofre as consequências, né? E, gente, nos casos de parasitismo, um parasita, quando você tira ele do corpo do hóspede, o hóspede fica top 100%, muito melhor, né? O hóspede não precisa do parasita para viver. Muito pelo contrário, a existência dele fica mais difícil com o parasita. Só que existe um parasita específico, que é um parasita de peixe. Isso mesmo, gente, é um peixe que vai ser vítima desse parasita. E, gente, esse parasita, ele vai entrar dentro da boca do peixe, tá? Ele vai se fixar na língua do peixe e ele vai se alimentar do sangue que está na língua desse peixe. Chega uma hora que a língua do peixe vai estar completamente atrofiada, certo? E essa língua vai estar atrofiada, né? Vai parar de existir, né? E aí, o parasita, que é tipo um bicho assim, longo, assim, mais ou menos, que se chama Cimotoa exígua. Cimotoa exígua. Esse parasita, ele vai substituir a função fisiológica da língua do peixe. Sendo que, na natureza, né, um parasita, ele nunca assume uma função fisiológica no hóspede, muito pelo contrário.
E nesse caso, ele come a língua do peixe, né? Ele não come a língua, ele come o sangue da língua do peixe, e a língua se atrofia e ele passa a ser a língua do peixe. E aí o peixe, o pobre do peixe, fica vivendo a vida inteira dele com um parasita na boca, no lugar da língua dele. Até o peixe morrer, porque o peixe não tem mais língua. O que vai fazer? Não tem o que fazer. É isso, gente. Imagina que nojo você ficar com um bicho dentro da sua boca pro resto da sua vida, colado, assim, no lugar da sua língua, se mexendo. Deus me livre e guarde, coitadinho do peixe. Próxima curiosidade. Não quero que vocês fiquem traumatizados. Vamos para uma curiosidade que eu adoro, que é uma bactéria que se chama termos aquáticos, né? É uma bactéria que é classificada como termófila. Ela faz parte dos extremófilos, eu não sei mais falar português. Extremófilos. Extremo, né? Que são condições extremas. E fila, né? Filos, que é gostar. Então, essa bactéria, ela entra numa categoria de organismos que gostam de condições extremas, né? E essa, especificamente, é a condição extrema da temperatura, né? Termófila. Nesse caso, vai ser uma condição extrema de temperatura elevada, né? Muito quente, gente, tipo 100 graus. E essa bactéria, ela vive na natureza em lugares assim, tipo, perto de vulcões e tudo mais, na aguinha quente ali do vulcão, né? Que é muito quente. E, gente, por que nenhum organismo pode viver se você não tem as adaptações evolutivas dessa bactéria? Você não pode viver em temperaturas muito elevadas? É porque, gente, todas as nossas funções biológicas, e quando eu digo todas, são todas as funções são feitas por proteínas, né? As proteínas são a fonte da vida, gente. Proteína. Se não tem proteína, não tem vida, né? Então, qual é o problema de uma temperatura super elevada? As proteínas, elas se desnaturam com a temperatura elevada. Então, por exemplo, uma enzima que faz alguma coisa, se você coloca ela numa temperatura elevadíssima, ela vai se desenrolar e não vai mais ser funcional, né? Então, nenhum organismo, nenhuma bactéria, outra bactéria é capaz de viver numa condição dessa. Nossas proteínas humanas, por exemplo, se você coloca elas para esquentar, elas ficam inativas, elas se desenrolam, né? Porque uma bactéria, gente, uma proteína é uma sequência linear de ácidos, de aminoácidos enrolados, né? De um jeito específico, e é esse jeito específico no qual elas são enroladas que vai determinar a função delas. Essa bactéria, as proteínas dela não são termossensíveis a temperaturas elevadas. Isso significa que elas são capazes de funcionar a temperaturas altíssimas. Tá, mas e daí? Qual é o interesse disso na comunidade científica? Você já ouviu falar de PCR? Então, na técnica de PCR, o que acontece? A gente faz uma amplificação de sequência de DNA. Só que isso necessita uma enzima, né? Só que a PCR, ela é feita em temperaturas bem altas. Porque a gente precisa desnaturar o ADN, né? Que ele é assim, né? Coladinho, assim, todo mundo já sabe. E quando você esquenta ele, ele faz assim, ó. Os dois lados se separam. E a PCR precisa disso. Só que todas as outras enzimas que existem, elas não aguentam o calor. Então, a gente usa a polimerase dessa bactéria para criar ADN no teste
de PCR para amplificar uma sequência. Essa polimerase ela se chama TAC polimerase. TAC é o T de termos, A que de aquáticos, termos aquáticos polimerase. Não é belíssima essa história? Olha só, a gente usando a natureza ao nosso favor. Porque a gente não é capaz de criar uma enzima que aguenta essas proteínas, todas as proteínas usadas para fazer experimentos e tudo mais, elas vêm de algum lugar, né? E no caso, essa proteína, né? Essa enzima, no caso, porque enzimas são proteínas, pra quem não sabe, ela vem dessa bactéria muito específica que aguenta temperaturas altíssimas. Pra vocês verem, né? A tamanha diversidade de bactérias que existem por aí. Existem bactérias que conseguem aguentar qualquer tipo de situação, quase. Não vou falar qualquer tipo de situação, porque, né? Existem condições que não são suportadas por bactérias, mas enfim, quase todas as situações, gente, bactéria é capaz de sobreviver em quase todo canto. É um negócio de doido, gente. Muito, muito louco. Cada coisa. Enfim, vamos para a nossa próxima curiosidade. Bora. Eu tenho uma curiosidade para vocês sobre pico de glicemia, metabolismo e melatonina. Eu estou falando de comer calorias demais num dia e aí você ter dificuldades para dormir. Essa curiosidade, gente, eu pensei nela porque teve um dia, recentemente agora, que eu comi. Não é que eu comi muito, gente. Não foi uma quantidade de comida, foi uma quantidade de calorias. Que eu comi calorias demais. Ou seja, no almoço, gente, eu comi 2 hambúrgueres, batata frita, Coca-Cola. No café da manhã já tinha comido, tipo, pão, ovo, bacon e um misto quente. Vocês têm noção? Era um dia de férias, gente. No almoço, comi 2 hambúrgueres, batata frita e Coca-Cola. Chegou a noite, eu jantei, comi bolo com doce de leite em cima. Imagina a quantidade de calorias que eu não ingeri nesse dia. Com certeza mais de 3.000, gente. Um negócio de doido. E aí, gente, eu sou uma pessoa que dorme muito bem. Eu sempre durmo muito bem. Deitei pra dormir. Impossível de dormir. Não dava, não dava. Fiquei rolando na cama, gente. Não dormi a noite inteira. Passei praticamente a noite em claro. Eu devo ter cochilado um pouco. Enfim. Aí eu fui pesquisar. Falei, cara, que esquisito. Aí eu pensei, será que foi porque eu comi muito? Fui lá pesquisar. Achei um artigo. Achei um artigo falando que quando você ingere calorias demais, você tem um pico de glicemia altíssimo. Uma quantidade de lipídios altíssima para digerir. Lipídio é difícil de digerir, tá, gente? Uma quantidade de proteínas para digerir também altíssima. E para digerir comida, o que nosso corpo faz, né? Várias coisas. E essas várias coisas, vários processos celulares, enzimáticos e secretórios de secreção digestivas e de absorção e produção de insulina para baixar a glicemia e tudo mais. Isso, gente, se chama metabolismo, né? E quando você tem muita coisa para fazer, você precisa aumentar o seu metabolismo, né? O seu corpo precisa fazer mais coisas. Só que o metabolismo celular elevado cria o quê? Calor. É uma fonte de calor. Por isso também quando você tem uma inflamação, tipo assim, você está com bateu aqui a mão em algum lugar, ou fez um cortinho assim, fica quente, sabe? Porque tá com atividade celular assim, ó. Só que foi isso no sistema digestivo inteiro, no fígado, tudo. Cria calor. Eu comecei a derreter de calor, muito quente. Eu tava morrendo de calor e tava frio.
Então eu não tava conseguindo dormir porque eu tava morrendo de calor. Próximo elemento que eu vi. Quando você tem um pico de glicemia muito alto, isso bloqueia a síntese de coisas que não são prioritárias. E o que não é prioritário é quando você está fazendo um metabolismo celular elevadíssimo, a melatonina, gente. A melatonina, que é o hormônio que dá soninho em você. Então, eu não produzi melatonina e minha atividade celular estava lá no céu. Se você tem alguma coisa importante para fazer no dia seguinte, se você tem que acordar cedo no dia seguinte, coma calorias normais. Não faça que nem eu, que come 2 hambúrgueres, batata frita, coca, bolo, doce de leite, ovo, bacon, misto quente. Tudo isso num dia só, tá bom? Então, gente, é só isso que eu tenho de curiosidades pra vocês hoje. Eu prometo pra vocês que eu vou tentar gravar vídeos de bio com mais frequência. Eu estou entrando em períodos de prova, entregar trabalho, todas essas coisas chatas. Então eu tô meio sem tempo, mas eu prometo pra vocês que eu vou tentar. Ah! Esqueci de falar uma coisa. A temperatura da PCR. A polimerização durante a PCR se faz numa temperatura entre 94 e 98 graus, né? Ou seja, Celsius, tá? Isso, gente, é muito elevado. Qualquer outra proteína que não é termos aquáticos, ela tá ferrada, desnaturada, podre, acabada. E a termos aquáticos, ela tá como? Trabalhando. Gente, muito louco, né? Enfim, eu acho muito louco, eu acho muito interessante. Talvez você não ligue pra isso, mas eu espero que pelo menos você tenha relaxado um pouco com esse vídeo, tá bom? Se você gostou, deixa seu like, se inscreve. Por favor, se inscreve. A maioria de vocês não é inscrito. Eu vejo vocês assistindo meus vídeos sem se inscrever, tá? Ó, tô de olho. Se inscreve no canal. É isso. Beijos e até o próximo.